A graça, paz, irmãos. Amém? Bendito seja Deus, o Deus Criador dos céus e da terra. Quero trazer aquele estudo, aquela resposta agora. Vou trazer a resposta que eu fiz no primeiro vídeo, quando nós começamos a estudar sobre a vinda de Jesus. Tá certo? Mas antes disso, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, do mais novo inscrito no canal Iluminados pela Graça, a vida de todos, né, que me cercam, a minha família, minha esposa, meus filhos, minhas noras, né, os irmãos aqui, onde nós nos reunimos, nos congregamos, nos ajuntamos todos os domingos, irmão Antônio Florencio, toda a sua família, o meu irmão Erison, e minha irmã Eliane, minha irmã Edilene, as minhas irmãs, meus irmãos, né, de sangue, de carne, e a todos, a você do canal, a minha gratidão por sua inscrição e por sua permanência. Você está fazendo este canal crescer. Então, eu sou o pastor Van, seu irmão Van. Esqueça pastor, esqueça... Não, é costume de falar, né? Mas eu estou crescendo na graça, né? Deus ainda está manifestando conhecimento, trazendo revelações, trazendo luz daquilo que estava oculto e que a religião ocultou, que a religião escondeu e não quis transmitir para os seus alunos nas escolinhas dominicais, sabatinais, Salão do Reino. Ela não quis transmitir as verdades estampadas nas Escrituras, tá bom? Então, a partir de agora, eu quero que você venha comigo, que você assista até o final, porque vai ser um estudo revelador. Eu garanto a você que no final você vai dizer: poxa, como esse estudo me fez bem. Eu tinha algumas duvidazinhas se Jesus tinha voltado ou não, agora cessou, acabou, não tenho dúvida nenhuma. Você vai dizer isto, né? A você que ainda tem dúvidas, né? Mas os irmãos aqui do canal, Iluminados pela Graça, né, são abençoados. A você que vai me ver pela primeira vez, esse vídeo vai ser enviado até você, vai chegar até você. Então você vai tirar essa duvidazinha que ainda tem, que ainda resta, vai cair por terra e você vai ser liberto do engano, né, religioso, ok? Então, a pergunta é, preste atenção, vá até o final. A pergunta é: Jesus disse que iria voltar no ano 70 da primeira era cristã do primeiro século. Jesus disse isso. Eu pergunto a você, Jesus disse? Você vai: pastor, eu não sei. Eu já li a Bíblia para lá e para cá, de Gênesis a Apocalipse, eu nunca vi isso não. Então, eu vou responder a você. E no final desse estudo, talvez será 2, 3 estudos, uma sequência de no máximo 3, no final você vai dizer, você vai tirar a sua conclusão e vai dizer assim: realmente Jesus disse que veio em 70, ok? Então, mas eu preciso lhe explicar algumas coisas de início. De início eu preciso falar para você algumas passagens, revelar alguns versículos, né? Para a gente poder chegar lá naquele termozinho que eu usei tanto ele nesses últimos 5 estudos. Sempre eu falei ele, esta geração, né? GNA ao T, né? GNA ao T, Marcos 24, 34, Mateus 24, 34, Marcos 13, 30 e Lucas 21, 32. Então, eu vou responder para você a pergunta que eu fiz no primeiro vídeo. Jesus disse, preste atenção, agora é forte. É forte. Não chama alguém, manda para alguém esse vídeo, passa para um amigo, para uma amiga teu, né? Aqueles que têm dúvida ainda, passa para eles, que todos serão abençoados, libertos, né? Para a glória de Cristo Jesus. Então, assista até o final. Eu peço a você, assista até o final. Mas antes, você também vai me abençoar.
né? Você vai me presentear, você vai dar o like lá. O estudo é bom, eu garanto a você que é bom, tem sido bom. Dá o like, se inscreva no canal, que bênção! Nesses últimos 3 dias, como eu falei, né, 11 se inscreveram no canal. Então o canal está crescendo com você. É você que faz esse canal crescer, do seu irmão, me ajudando, me presenteando, me abençoando com a inscrição de seus amigos, dos irmãos em Cristo Jesus que estão chegando pela primeira vez. Ali, onde tem lá aquele dedão lá, você vai lá, aperta o sininho para você receber as notificações do YouTube e se inscreva e depois compartilha com força, ok? Mas vá até o final. Bom, Jesus veio ou não veio? No ano 70 do primeiro século, da primeira era cristã. E eu, de imediato, eu digo a você, está na sua Bíblia a resposta. A resposta que você quer saber está na sua Bíblia. Então, eu vou mostrar para você provas irrefutáveis, ok? Provas irrefutáveis de que Jesus veio no ano 70. Vou mostrar, tá na sua Bíblia. Você não se aperreie comigo, né? Não fique nervoso, mas eu gosto de repetir, porque quanto mais repete as mesmas palavras, você encaixa, você guarda, você ouve pela segunda vez e isso lhe traz convicção, certeza, tá bom? Então, vou mostrar provas dentro da Bíblia, provas irrefutáveis de que Jesus veio no ano 70. Eu gostaria de ler aqui com você Marcos, capítulo de número 13, versículo de número 24, para a gente iniciar esse estudo revelador. Esse estudo que vai mexer com os religiosos, com a escolinha dominical, escolinhas dominicais, sabatinais e salão do reino. Tá bom? Então vamos lá aqui, Marcos capítulo 13, versículo 24 a 26, que diz, 24, naquele tempo, depois da angústia daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz. Eu vou trazer um estudo bombástico em cima disso aqui. Você vai ver que nada disso aqui é literal. Jesus veio, mas tudo isto aqui é simbólico, aqui ó, é o sol escurecerá, lua não dará luz, porque você vai ver que no Apocalipse, depois que isso aconteceu, o sol continuou sendo sol, a lua continuou sendo lua, né? A terra continua sendo terra, não foi destruída e não será destruída. Eclesiastes capítulo 1, versículo 4. Deixa eu mostrar só aqui para você. Eu não vou fugir aqui do tema não. Eclesiastes, quando só eu achar aqui, a demora eu achar Eclesiastes aqui. Eclesiastes capítulo 1, versículo 4, olha o que diz. Aqui ó, gerações vêm, gerações vão, mas o que? A terra um dia será destruída. A terra permanecerá a mesma para sempre, para sempre. Na sua versão deve mais, a terra permanecerá para sempre. Geração vem, geração, isso é infinito aqui ó, geração vem, eternamente. Pelos séculos dos séculos, sem fim. Gerações vão e gerações vêm. Mas a terra permanecerá a mesma para sempre. Voltando aqui para Marcos, ok? Então, Marcos, capítulo de número 13, versículo de número 24. Vamos lá. 24 diz, eu quero me controlar, eu quero que Deus me controle, né? Eu quero que o Espírito de Cristo controle a minha mente, que eu não ultrapasse os versículos, não erre os versículos. Isso é normal, né? Você anotar um versículo e não estar dentro do contexto. Isto é aceitável, é normal. Eu sei que tem pessoas melhores do que eu, tem ex-professores, tem excelentes professores de grego, do aramaico, de teologia, de escatologia, mas para mim o que vale, meu irmão, é você ter sua experiência nas escrituras, é você buscar, é você ter bons livros, é você saber estudar, saber pesquisar. Isto faz a diferença, tá bom? E outra coisa, e tendo, né,
a iluminação, né, da graça de Cristo. Porque sem a iluminação, você pode ser em cada dedo um anel, mas você não vai entender a revelação ou as revelações da graça de Cristo Jesus. Bom, então, Marcos 13, 24 diz: naquele tempo, depois da angústia daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz. Então, depois de quê? Daqueles dias, depois da grande tribulação, logo depois da grande tribulação. 25. O 25. As estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. O 26 diz: então todos verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ok? Então você do canal já sabe que vindo nas nuvens foi juízo de Deus. Deus fez juízo a uma nação, a Israel. Ok? Porque derramou o sangue dos profetas e dos patriarcas, dos filhos de Deus. E Deus foi e cobrou aquela nação. Eu não derramei, você não derramou, a não ser que as testemunhas de Jeová tenham participado do derramamento do sangue. Ou os adventistas, os doutores, teólogos, barbudos, fazedores de livros, de dedos, de anéis, adventistas do sétimo dia, tenham derramado sangue. Aí sim Deus vai cobrar de você. Ou então os pastores, teólogos, pastores, também tenham ajudado os judeus na época, né, do Antigo Testamento e durante, né, a vida de Cristo, ali de Jesus, os evangélicos derramaram sangue ou foi participante diretamente do derramamento de sangue. Aí sim Deus vai cobrar o teu sangue. Mas se não, meu irmão, quem derramou sangue foram os profetas e os judeus, né? E Deus cobrou no ano 70, né, tudo aquilo que eles fizeram com os patriarcas, com os profetas, com os apóstolos e com os mensageiros de Deus. Então aquilo ali está mais do que a gente está mais do que consciente, sabido, e já demos um fim que Jesus veio em 70. Eu vou provar para você na sua Bíblia, está na sua Bíblia. Bom, então o texto aqui, esses dois versículos, diz que Jesus virá nas nuvens com grande poder. Então todos os teólogos, todos os doutores, pós-HD, né, os fazedores de livros, os evangélicos, testemunhas de Jeová, os adventistas do sétimo dia, e os católicos apostólicos romanos concordam que Jesus, segundo esse texto, eles dizem que esse texto diz que Jesus virá nas nuvens, né? Para nós, Jesus veio em 70 e findou o reino ali. Findou a era dos judeus ali. Bom, Mateus capítulo 24, isso aqui é só para mostrar de que Jesus estava no ano 30, dizendo que ele viria, né? Jesus não está, esse texto não foi escrito ontem, esse texto não foi escrito ano passado, esse texto não foi escrito em 1920, não. Essa escrita aqui, Marcos, Jesus, quando Marcos escreve, Jesus estava vivo no ano 30, ok? Então ele diz que ele virá aqui, ó. Então todos verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória, certo? Então aqui está dizendo que ele virá a partir do ano 30. Nós, da escatologia consumada, entendemos que ele veio no ano 70, 40 anos depois. Vamos lá. Então, Mateus capítulo 24, Mateus capítulo de número 24, e o versículo 29, diz, preste atenção aqui, 24 de Mateus, versículo 9, versículo 29. Imediatamente depois da angústia daqueles dias, da grande tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão dos céus e os poderes do céu serão abalados. Então Jesus disse que voltaria no futuro próximo, futuro deles, ok? Na geração deles. Então, está escrito aí que ele voltaria um dia.
ano 30, e nós cremos, acreditamos, segundo a Bíblia, não é o nosso achismo, segundo as Escrituras, nós acreditamos pelas Escrituras que Jesus veio no ano 70. Bom, agora o versículo de número 30. Então, por fim, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, e haverá grande lamentação entre todos os povos da terra, e eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Preste atenção aqui no detalhe. Aqui, ó. O homem, e haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Olha aí, pastor. A lamentação não é sobre Israel, não. A lamentação é sobre todos os povos da terra iriam se lamentar. Mas o Senhor diz que é sobre, deixa eu puxar aqui um pouquinho, que é sobre todos os, que é sobre os judeus. O Senhor diz no seu estudo que quem se lamentou foram os judeus. Preste atenção. Quando o texto, esse texto aqui, no céu, o sinal da vida do homem, e haverá grande lamentação entre todos os povos da terra, todos os povos da terra, lembra lá, Flávio José, estudo anterior, no vídeo anterior, diz que todas as nações, todos os povos da terra, mais de 3 milhões de judeus, de pessoas, de convidados, estavam na cidade de Jerusalém para festejar a Páscoa. Está vendo aí? Então todos os povos, todas as nações da terra estavam dentro de Jerusalém quando aconteceu o alvoroço, quando aconteceu a maior, que morreram mais de 1.300.000, judeus e familiares morreram ali entre Jerusalém e o templo. Então todas as nações da terra estavam em Jerusalém. Então para mim não é alarme nenhum, para mim isso aqui não me assusta, pelo contrário, contribui, o texto contribui para a escatologia consumada. Tá claro? Beleza? Vamos prosseguir devagarinho. Agora, o versículo-chave para a gente ler é este aqui. Então, o texto diz que Jesus voltaria. Ele não disse nem o dia nem a hora, mas o tempo ele disse. Eu vou mostrar o ano que ele disse que voltaria. Então, então o texto diz que ele voltaria. Ele estava no ano 30. Em que ano ele voltou? Esta que é o enigma, que é a resposta que eu vou dar no final do vídeo, ou daqui a pouquinho, se der tempo ainda nesse vídeo. Agora, versículo de número, capítulo 24, versículo 34. Olha o versículo 34. Diz: eu lhes digo a verdade, esta geração certamente não passará até que todas as coisas tenham acontecido. Aqui comigo, Brasil, escuta aí. Eu lhes digo a verdade. Isso é uma afirmação de Jesus. Ele é a verdade. Esta geração certamente não passará até que todas essas coisas tenham acontecido, certo? Agora, nesse contexto aqui, nestas palavras aqui, está revelado a volta de Jesus. Aqui diz o ano que ele veio. Calma, vamos para cá. Este versículo revela, afirma que Jesus veio no ano 70. Então, este versículo me convenceu. Através de quê? Através da história, através do testemunho da Bíblia, do seu contexto, através dos lexos e está aqui através da escrita do português, da língua portuguesa, que está aqui, da gramática portuguesa, diz que esta geração foi a geração de contemporâneos. Vamos lá. Então, presta bem atenção agora, crente. Chamo sua atenção.
Atenção, crente. Presta bem atenção aqui agora. Este versículo é muito usado. Qual versículo, pastor? Esse aqui, ó. Versículo 36, que diz: contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho, somente o Pai sabe. Pronto aí, pastor. O senhor vem com a tua heresia para cá, não? Porque o texto diz, o versículo diz, que o dia e a hora ninguém sabe. Como é que o Senhor sabe? Preste atenção no que eu estou falando. Eu disse que o ano que Jesus, eu vou revelar o ano que Jesus disse que voltaria. Eu não disse que ele voltaria no dia 5, dia 6, dia 7, ou no sábado, no domingo, na segunda, não. No ano, ele disse o ano que ele voltaria. Quem disse foi Jesus. Agora, o dia e a hora que você diz, isso aqui não quer dizer, não está falando da vinda de Jesus. Eu já expliquei isso no vídeo anterior, certo? Esta passagem aqui, que ninguém sabe nem o dia e nem a hora, está se falando aqui do dia e a hora da grande aflição, da grande tribulação, que Jesus não quis dizer vai ser tal dia e tal hora. Ok? Aqui não está falando da vinda de Jesus. Agora, vamos lá. Então, este versículo é muito usado e muito mal interpretado pelos bacharéis, doutores, PhDs, professores e professores nas escolinhas dominicais, sabatinais e salão do reino. Olha aí, eu aprendi isso na escolinha dominical. A vinda de Jesus. Jesus vem nas nuvens com poder e grande glória. Agora, irmão, fica tranquilo, vai dormir, tu vai morrer, tua tataravó morreu, teu avô morreu, tu vai morrer, teus filhos vão morrer, todo mundo vai morrer, a geração todinha vai morrer, Jesus não vem. Ué, o texto não está dizendo isso. Porque você não sabe o dia e a hora. O texto não está dizendo falando sobre a vinda de Jesus. Está falando sobre os acontecimentos da grande tribulação, da grande aflição, da destruição de Jerusalém. Sobre aquele dia. Então, Mateus 24, 36, né? Então, esta palavra que está aqui na língua original grega é peridetes remera ekeines kaihuras. Aqui, ó, daquele dia, o dia nem a hora. Ninguém sabe. Ok? Então, remeras kaihuras, dia e hora. O que quer dizer isso, meu amigo, irmão Van? Remeras kaihuras. Um substantivo, remeras, dia para dia. Ninguém sabe o dia, né? Mateus usa um substantivo feminino que, de acordo com o seu contexto, aqui, com o seu contexto, pode ser dia, período da luz solar, um período de 24 horas, um dia designado para um propósito especial, um tempo ou um período mais longo, de acordo com o seu contexto. Agora, presta atenção aqui, Brasil. Vira para cá, olha para cá. Nesse contexto aqui, do jeito que está aqui escrito aqui, no contexto de Mateus 24, 36, Mateus usa, né, esse substantivo feminino remera, para dia, remera, para um tempo ou um período de coisas que iria acontecer, não sobre a vinda de Jesus, mas um período, né, um tempo, um período muito curto, num futuro muito próximo, certo? Um período curto, próximo deles, dos discípulos, que iria acontecer, ou um período daquela geração. Então, aqui para dia, ninguém sabe o dia da aflição,
o dia da grande tribulação, o dia do sofrimento, o dia da destruição. Por quê? Porque Mateus usa aqui um substantivo feminino, remera, para um tempo ou um período de coisas que iria acontecer no futuro muito próximo deles. É isso que o texto está dizendo. Não está falando do dia e a hora que ninguém sabe da vinda de Jesus. Não esquece, isso não existe aqui nesse contexto. Não, 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 não. Em hipótese nenhuma, de maneira nenhuma, você pode ser formado onde for. Mas o contexto diz que esse dia aqui está se referindo ao dia da aflição, ao dia da angústia, ao dia da perseguição, ao dia em que Deus iria prestar contas, fazer juízo ao seu povo Israel, judeus. Beleza? Muito bem. Aqui agora, um período, né? Ou seria no período daquela geração. Perceba que aqui, ó, quando você vem aqui agora, versículo 34, aqui, ó, veja que está no mesmo contexto do versículo 34 aqui, ó. Eu lhes digo a verdade, esta geração certamente não passará até que todas estas coisas aconteçam. Aí quando você vem aqui para o versículo de número 33, no mesmo contexto, Brasil, se liga aqui, da mesma forma, quando virem todas estas coisas, saberão que o tempo está muito distante. Lá para 2080, né? 2070, não, ano 3000, 2000 ele não vem mais não. Vem não. Ele só pode vir depois do ano 3000 agora, né? O Filho do Homem nas nuvens, né? Sobre Cabedelo, Paraíba. Não, ele vai vir sobre a Bahia. Meus irmãos aí da Bahia, um forte abraço. Não, ele vai vir sobre a cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Não, ele vem sobre a cidade, a maior metrópole do Brasil, São Paulo. Estive aí em São Paulo com a minha esposa, um abração, né, aos paulistas, né, a você aí de São Paulo, a minha gratidão, a graça de Cristo inunde vocês aí para a glória de Deus. Ele vai vir sobre Santa Catarina, onde está a minha cunhada, em Itajaí, Santa Catarina lá. Não, também não. Não pode vir. Jesus não vem não, pastor? Vem não. Mas pastor, ele não disse o dia e a hora, ele estava revelando isso aqui, ó. Da mesma forma, quando virem todas estas coisas, saberão que o tempo está muito próximo à porta. O tempo de quê? O tempo da grande tribulação. Então Jesus estava falando quando virem. Quem iam ver? Jesus estava falando para quem? Para vocês adventistas do sétimo dia. Estavam tudo lá sentadinho nas pedrinhas e Jesus, né, instruindo vocês, ensinando vocês que o tempo estava próximo. Não, pastor. Adventista não, tira os adventistas porque era dia de domingo, eles não vão não. Bote os testemunhos de Jeová, que eles não guardam o dia nem nada não. Então os testemunhos de Jeová estavam lá, quando Jesus falou isso aqui. Quando vocês, testemunhos de Jeová, virem todas estas coisas acontecendo. Não, testemunho de Jeová não, porque eles, sabe como é que é, né? Ele, um dia assim, ele só gosta de sair de sombrinha, não tinha sombrinha na hora de chapéu, não. Foi os pastores evangélicos. Pronto, a vocês, igreja evangélica, né, os religiosos evangélicos, da mesma forma, quando vocês virem, vocês, pastores evangélicos, pastor não, pastor, porque o pastor era dia de Santa Ceia e tinha muita gente, nos templos estava cheio, né? E eles não podem abandonar os templos nos dias da Santa Ceia. E agora? Para quem Jesus estava falando? Para os discípulos. Da mesma forma, quando virem vocês, discípulos, todas estas coisas, saberão que o tempo está muito próximo à porta. Beleza? Não 2000, não dá. Aqui dá para encaixar 2000 anos, 1000 anos, 500 anos, 2500 anos, 3000 anos, 4000, 5000, 10.000. Chega, falta a voz. Não dá. Dá não. Então, aqui, deixa eu voltar aqui.
Então Mateus, no futuro muito próximo aqui, certo? Então o período daquela geração, então seria naquela geração. Aqui só dá para encaixar aquela geração. Então, Mateus usa um substantivo remero, dia, um tempo, né, um período, para um futuro muito próximo aqui deles. Quando vocês virem, né, aqui, quando vocês virem, vocês, a pergunta, quem? Os discípulos. É fácil de entender. Quem complica é a religião. Quem complica é a tal da teologia. Aí complica tudo, embaraça tudo. Quanto mais eles embaraçam, mais livros aparecem, mais dúvidas, né? E não para nunca, meu irmão. Só para quando vem a revelação da graça e diz, acabou. Aquele milênio acabou, aquela era acabou, o tempo dos judeus já acabou, a grande tribulação, o princípio de dores, a vinda do Filho do Homem, o estabelecimento do reino e tchau. Em 70 terminou tudo e começou novo céu e nova terra. Amém? Saberão. Então, virem todas estas coisas, saberão. Quem saberão? Nós ou eles? Eles saberão. Eles souberam, saberão não. Aqui estava no futuro deles. Para nós é passado. Eles souberam que o tempo, né, estava muito próximo para eles. Muito próximo para eles. Muito bem. Agora, veja o versículo 42 e o versículo 44. A gente precisa dar esse espaçozinho aqui para a gente ter noção. Quando eu chegar lá, no texto que diz que Jesus veio em 70, tudo isso aqui, você terá uma noção, vai preparar a sua mente e você vai dizer, irmão Van, beleza, entendi agora. Escuta aí. Agora, versículo 42 a 44 diz, portanto, vigiem, pois não sabem em que ocasião o seu Senhor virá. Vigiem, testemunha de Jeová. Vigiem adventismo do sétimo dia. Vigiem os pastores religiosos evangélicos. Vigiem, vocês devem vigiar, viu? Jesus está voltando a qualquer momento, né? Jesus pode voltar aí de repente, né? Assim como foi o raio sai do Oriente até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Vigiem. Jesus estava falando para vocês? Não dá, está aqui mesmo. Vigiem quem? Eles, os discípulos e os seus seguidores. 43. Olha só, 43. Entendam isto, quem? Eles, os discípulos, entendam isto. Se o dono da casa soubesse exatamente a que horas viria o ladrão, ficaria atento e não permitiria que a casa fosse arrombada. 44. Estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. Quem estavam esperando? Nós, da época. Todos os religiosos, testemunho de Jeová, agora estava todo mundo junto. Testemunho de Jeová, adventismo do sétimo dia, a religião evangélica, estava lá uma misturada, um bolo só. Tem que guardar o sábado, não tem que guardar o sábado, tem que comer folha de alface, não, tem que comer carne de boi, peixe, cobra, jacaré, elefante, tem que comer tudo, pode não comer nada. É assim ou não é? É. Estes são os religiosos dos dias de hoje. Pode batizar, batiza pai, batiza mãe, mas o filho pequeno não pode. Já na outra diz, não, pode batizar um recém-nascido, ele pode, aí chega na outra religião e diz, não, peraí, aqui para comer do pão, que é o corpo de Cristo, e um copinho de suco, criança não pode não. Já na outra diz, pode comer criança, velho, homem, mulher, todo mundo pode. Vai para a católica, diz, não, aqui não, nós guardamos as cartas santas de São Pedro e de não sei o que, de Corme Damião. Aí diz assim, então aqui pode batizar o recém-nascido, pega uma água, bota na cabeça, bom, batizou, está pronto para ir para o céu. É assim ou não é? É, eles não se entendem. Batismo nas águas, só pode se for casado, casado, dizimista, trabalhador. Por quê? Se não tiver santidade,
não pode se batizar. Na outra, o cara é desempregado, não frequenta a igreja, mas se passar na porta ele batiza. É assim ou não é? É. Para nós, isso tudo foi supérfluo. Isso tudo são coisas de judeus. Nós não, meu irmão. Nós somos lavados, remidos, não pela água de um tanque, de uma praia, não. Pelo sangue de Cristo Jesus. Vamos lá. Então, versículo de número 20, capítulo 24 de Mateus, versículo 44 diz: estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. Estejam sempre preparados. As testemunhas de Jeová estejam sempre preparados desde o ano 30 que vocês estão se preparando. É ou não é? É. Não. Quem estava se preparando e que estavam sempre preparados eram os adventistas do sétimo dia. Eles, está aí, pense, estavam preparados. Jesus disse para eles aqui, ó, estejam também sempre preparados, adventistas. Os pastores subidores de montes, que levam aqueles dízimos, o tridismo, esses estão melhor preparados. Por quê? Atenção, pastores religiosos evangélicos. E desde o ano 30, Jesus estava no ano 30 quando falou isso aqui. Vocês, pastores, estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. Não dá. Quem estava no ano 30 aqui foram os discípulos. Estavam preparados para quê? Até o ano 70, quando ocorreu a grande tribulação e em seguida, a vinda do Filho do Homem. Ok? Muito bem, vai entendendo aí, igreja. Vai entendendo aí, crente. Então, voltemos agora aqui para Mateus 24, 34. Mateus 24, versículo 34. Mateus 24, 34, que diz: eu lhes digo a verdade, esta geração certamente não passará, até que todas estas coisas tenham acontecido. Então, esta geração, genia aute, ou aute, genia, que são as palavras gregas, a terminologia grega para esta geração. Aí ele diz aqui, genia aute, em Marcos 13, 30 e Lucas 21, 32, uma geração, todas aquelas pessoas que nasceram e viveram no mesmo período de tempo, com mais ou menos a mesma idade. Isso chama-se geração de contemporâneos. Tranquilo. Qual é a dificuldade de aceitar isto? A mesma idade. Exemplo. Êxodo, capítulo 1, versículo 6. Capítulo 1, versículo 6. Que diz: Com o tempo, José e seus irmãos morreram, e toda aquela geração chegou ao fim. Morreu José, morreu também toda aquela geração. Preste atenção, crente. Preste atenção, importante aqui esses detalhes agora. Mateus capítulo 11. Aqui, Mateus capítulo 11. Versículo 16. 16. A que posso comparar esta geração, Genea Alte? Ela se parece com crianças que brincam na praça, queixam-se a seus amigos. Então, esta geração, uma geração de contemporâneos. Aqui, geração de contemporâneos. Apenas para você ter uma ideia, o que é uma geração de contemporâneos, certo? É todas aquelas pessoas que nasceram e viveram no mesmo período de tempo, com mais ou menos a mesma idade, certo? Então, geração no sentido de contemporâneos. Tranquilo? Beleza? Agora, voltando lá para Mateus 24, 34, você vai entender isso aqui agora. Mateus 24, versículo 34, 24, 34.
A questão aqui agora, para a gente finalizar esta parte, preste atenção aqui agora. De tudo que você ouviu, eu fiz uma introdução para chegar neste ponto. Eu lhes digo a verdade, Jesus dizendo, esta geração certamente não passará até que todas estas coisas tenham acontecido. A pergunta é, qual o tempo de uma geração? A geração passa e termina. E qual o tempo de uma geração? Ok? Bom, eu vou deixar para responder isso aqui no próximo vídeo, porque senão a gente vai estourar. Eu vou responder a você, aliás, a Bíblia vai responder a você qual o tempo de uma geração profética para os judeus. Quando você entender isto, o tempo de uma geração profética para os judeus, você vai entender em que ano Jesus veio. Tá bom? Próximo estudo, não perca, é imperdível. Imperdível. E outras coisas, as próprias escrituras, os próprios apóstolos, o próprio Apocalipse diz que Jesus veio em 70. Você quer ver isso? No próximo, não estou fazendo sensacionalismo, não estou chamando a sua atenção para você fazer este canal a crescer, não. Eu estou expondo Bíblia, verdade, graça, poder de Deus, libertação. Amém? Então, dá aí ó, o like aí, confirma, né? Aperta o sininho com força e se inscreva no canal. Dá uma força ao teu amigo, ao teu irmão Van, dá uma força aí. Vou terminar esse, já vou fazer o próximo estudo. Agora não perca, se esse te agradou, o próximo então vai fechar. Quanto tempo, quantos anos durou uma geração para os judeus? Quando você descobre isso, Jesus veio em 70. Nesta geração aqui, ó, ele veio no final desta geração. Por quê? A escatologia, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus, ela é consumada. Jesus veio no ano 70, no final desta geração ali, ó.